Imagine só, você está prestes a desvendar os segredos de uma raça suína que transformou a suinocultura mundial. Não é apenas um porquinho robusto e musculoso, é uma verdadeira obra de engenharia genética que começou na pequena aldeia de Pietrain, na Bélgica. Parece simples, não é? Mas, como tudo na pecuária, há muito mais por trás do que os olhos enxergam. Agora, eu vou te dizer algo que poucos compartilham. O Pietrain não é só sobre ganho de peso ou carne magra. Essa raça é como um atleta olímpico. Impressiona pelo desempenho, mas exige um treinador à altura para alcançar todo o seu potencial. E não se engane, mesmo os melhores têm seus calcanhares de Aquiles. Você sabia, por exemplo, que essa musculatura incrível pode ser tanto um presente quanto um desafio? Mas antes de mergulharmos nesses detalhes, deixe-me te levar para uma viagem ao passado, onde tudo começou. Quem foram os responsáveis por criar uma raça tão singular? E o que fez do Pietrain um verdadeiro divisor de águas na produção suína? Vamos começar pela origem, porque entender o começo é a chave para compreender o impacto que essa raça teve no Brasil e no mundo. Tudo começou em uma pequena aldeia na Bélgica, chamada Pietrain, lá pelos anos 50. Imagine os criadores da época, dedicados a desenvolver um animal que não apenas atendesse às demandas de um mercado cada vez mais exigente, mas que também impressionasse pelo rendimento de carne. Eles buscavam o equilíbrio entre eficiência produtiva e qualidade. E foi assim que o Pietrain nasceu. Uma raça que combinava força, musculatura e uma carcaça com altíssimo percentual de carne magra. A história desse suíno é uma verdadeira aula sobre como a genética pode moldar o futuro. Usando raças regionais e combinando suas melhores características, os criadores belgas deram vida ao Pietrain, que rapidamente ganhou espaço por sua impressionante capacidade de converter ração em carne. No entanto, essa ascensão meteórica também trouxe desafios. Por exemplo, enquanto o Pietrain brilhava em climas temperados da Europa, sua chegada a regiões tropicais, como o Brasil, revelou que ele não era exatamente a prova de tudo. O calor, o estresse e a necessidade de manejos específicos começaram a expor suas fragilidades. Mas aí está o ponto mais fascinante dessa história. Mesmo com obstáculos, o Pietrain encontrou um lugar estratégico na suinocultura brasileira. Agora, antes de explorarmos como ele superou essas barreiras e quais características físicas o tornaram tão marcante, que tal refletirmos sobre como o passado influencia diretamente o presente? A história pode ter começado em uma aldeia belga, mas os capítulos mais intrigantes foram escritos aqui, nas fazendas e granjas brasileiras. Vamos entender como essa raça moldou, e continua moldando, a produção suína no país? Se existe uma palavra que define o Pietrain, essa palavra é imponente. Imagine um suíno com musculatura tão desenvolvida que parece ter sido esculpido em uma academia. Pernes volumosos, costas largas e uma carcaça que exala força. Sua pelagem é branca com manchas pretas, uma assinatura visual que o diferencia de outras raças. E aquelas orelhas eretas? São como bandeiras levantadas, mostrando um animal sempre atento e enérgico. Mas aqui está o lado menos glamouroso que poucos contam. Toda essa musculatura incrível tem um preço. O Pietrain possui menos gordura corporal, o que, à primeira vista, é um ponto positivo. Afinal, carne magra é altamente valorizada no mercado. Porém, a falta de gordura o torna menos resistente ao calor e mais suscetível ao estresse em climas tropicais. Essa fragilidade é um desafio em regiões como o Brasil, onde o calor pode ser intenso. Isso exige instalações bem planejadas, com sistemas de ventilação eficientes e cuidados extras no manejo. Afinal, um Pietrain estressado pode apresentar problemas metabólicos que afetam sua saúde e desempenho. Ainda assim, é impossível não se impressionar com a presença desse animal. Ele foi literalmente desenhado para maximizar a produção de carne magra, mas será que isso é suficiente? Antes de responder a essa pergunta, vamos falar sobre sua capacidade reprodutiva e eficiência alimentar. Dois aspectos que podem transformar um desafio em oportunidade.
Agora vamos entrar em um dos tópicos mais críticos para qualquer raça na pecuária: reprodução e eficiência alimentar. E é aqui que o Pietrain mostra seu lado de atleta especializado. Vamos começar pela reprodução. As fêmeas Pietrain, embora dedicadas, não são conhecidas por sua prolificidade. Elas costumam produzir em média de 8 a 10 leitões por parto, um número menor quando comparado a raças como a Landrace ou Large White, que podem alcançar de 12 a 14 leitões. Além disso, as porcas Pietrain precisam de um manejo mais cuidadoso, especialmente em climas quentes, onde o estresse térmico pode reduzir ainda mais a eficiência reprodutiva. Por outro lado, quando falamos de eficiência alimentar, o Pietrain é uma máquina de transformar ração em carne magra. A taxa de conversão alimentar é impressionante, com o animal ganhando peso de forma eficiente e com uma proporção altíssima de carne magra. Em média, um Pietrain bem manejado pode atingir os 120 quilos em cerca de 5 meses. Mas, e sempre existe um mas, essa eficiência não é automática. É necessário um ambiente controlado e uma dieta bem balanceada para que o Pietrain brilhe. Aqui está um ponto que vale destacar. Essa musculatura desenvolvida e a pouca gordura corporal fazem com que o Pietrain seja mais exigente em termos de nutrição. Ele precisa de rações ricas em energia e nutrientes para manter seu ganho de peso consistente. E se o manejo não for adequado, o animal pode sofrer perdas de desempenho, especialmente em ambientes de alto estresse. Agora que entendemos como o Pietrain lida com reprodução e alimentação, é hora de mergulhar no seu verdadeiro tesouro, a qualidade da carne. Afinal, tudo o que vimos até agora é apenas o começo do que ele entrega. Vamos entender como essa raça impacta o mercado de carne suína e o que torna sua carne tão desejada. Se existe algo que coloca o Pietrain no topo da suinocultura mundial, é a qualidade da sua carne. Não estamos falando de qualquer carne. Estamos falando de cortes magros, suculentos e com uma textura que conquista tanto o mercado interno quanto o internacional. É o sonho de qualquer consumidor preocupado com saúde e de qualquer produtor buscando maior rentabilidade. O grande destaque aqui é o rendimento de carcaça. O Pietrain pode alcançar até 80% de carne magra na carcaça, um número impressionante quando comparado a outras raças. Esse perfil o torna ideal para atender mercados exigentes, como o europeu, que valorizam carnes com menos gordura. Pernis volumosos, lombo bem definido, cortes que praticamente vendem a si mesmos. No entanto, existe uma sombra que acompanha essa luz: o gene Hall. Esse gene, presente em muitos indivíduos da raça, está associado à sensibilidade ao estresse e à produção de carne PSE, pálida, mole e exsudativa. Carne assim tem qualidade comprometida, com menor suculência e durabilidade. É um risco que pode assustar criadores desavisados, mas que tem sido minimizado com programas de melhoramento genético. Agora, quando falamos de cruzamentos, o Pietrain é uma peça indispensável no quebra-cabeça da suinocultura moderna. Ele é amplamente utilizado como raça terminal, ou seja, para produzir animais destinados exclusivamente ao abate. Ao ser cruzado com fêmeas de raças mais prolíficas, como Landrace ou Large White, o Pietrain adiciona rendimento de carcaça e qualidade de carne ao lote final. É o famoso toque de ouro no resultado do cruzamento industrial. Mas nem tudo é perfeito. O impacto do Pietrain nos cruzamentos precisa ser balanceado. A rusticidade e a capacidade de adaptação de outras raças devem compensar a sensibilidade ao estresse que ele traz. É um jogo de equilíbrio, onde os criadores buscam o melhor dos dois mundos: carne de qualidade e eficiência produtiva. Depois de tudo isso, a pergunta que fica é: como o Pietrain conseguiu se estabelecer em um país tropical como o Brasil? E mais importante, como ele moldou a suinocultura nacional? É hora de explorar o impacto dessa raça no cenário brasileiro e entender como seus desafios foram transformados em oportunidades. Quando o Pietrain chegou ao Brasil, trouxe consigo grandes expectativas.
e alguns desafios de igual proporção. Sua carne magra, de altíssimo rendimento, rapidamente conquistou mercados que buscavam produtos de qualidade superior. Grandes frigoríficos e exportadores viram no Pietrain uma oportunidade de atender às exigências internacionais, onde a preferência por carne suína magra era crescente. No entanto, o clima tropical brasileiro não é o cenário ideal para uma raça tão sensível ao calor e ao estresse. Para superar essa barreira, os criadores investiram em genética adaptada, manejo sofisticado e instalações modernas. Sistemas de ventilação, conforto térmico e nutrição de alta performance se tornaram indispensáveis para explorar o máximo potencial do Pietrain. Além disso, o uso estratégico dessa raça em cruzamentos industriais foi um divisor de águas. Enquanto as fêmeas de raças mais rústicas garantiam prolificidade e rusticidade, os machos Pietrain adicionavam rendimento de carcaça e qualidade de carne, criando um animal híbrido que atendia tanto às condições do campo quanto às exigências do mercado. Hoje, o Pietrain é uma peça fundamental na produção suína brasileira, ajudando a colocar o país entre os maiores exportadores de carne suína do mundo. Mas, como sempre, a suinocultura exige equilíbrio. O Pietrain é um exemplo vivo de que, para alcançar grandes resultados, é preciso unir ciência, manejo e estratégia. Ele não é perfeito, mas sua contribuição para o setor é inegável. Agora, cabe aos criadores brasileiros continuar inovando para tirar o máximo proveito dessa raça única. E aí, o que você achou dessa raça que transformou a suinocultura? Você já conhecia o Pietrain ou aprendeu algo novo hoje? Conta pra gente nos comentários. Aproveite para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Nos vemos em breve com mais histórias e curiosidades do mundo da pecuária. Até lá!